estamos de volta para mais um programa Bem Viver Corpo e Mente, da TV Cidade. Hoje nós temos aqui uma visita especial, aliás, duas visitas, né? Duas pessoas muito especiais que eu conheço há muito tempo. Uma é minha vizinha, que a gente convive de vez em quando, na verdade, né? Mas, enfim, são pessoas especiais e que têm uma representatividade no município muito legal e que têm uma experiência muito legal para trazer para vocês aqui, uma experiência de empreendedorismo. Ontem, dia 19 de novembro, foi o dia do empreendedorismo feminino, né? A nível mundial. Então, hoje eu quis trazer para vocês aqui essa experiência de pessoas que ousaram, né? Ousaram abrir o seu próprio negócio, gerenciar o seu próprio negócio, mesmo sendo mulheres, mesmo tendo preconceito e tendo essa ousadia. Então, em primeiro lugar, Indira, quero que você se apresente para nós, né? Muito bem. Indira Pessim. Marga, agradeço a oportunidade de estarmos aqui, primeiramente, né? E dizer que sim, hoje acho que o empreendedorismo feminino tá em alta, né? Até pela oportunidade que estão nos colocando, pela valorização da mulher na sociedade também brasileira, enfim, mundial, né? Sou formada em administração, trabalho com vendas há muitos anos e primeiramente com meus pais, meu pai, né? E depois a gente começou a trabalhar com outras pessoas, enfim, em outras empresas. E depois de muitos anos, uma ruptura dessa empresa que meu pai trabalhava, eu me vi não sabia o que fazer. Já com uma certa idade, né? Porque a gente tem isso também, né? Com um currículo muito legal, enfim, mas porém, mãe de família, idade avançada, mais de 40 anos, né? Disposta a trabalhar, porém o mercado estava extremamente restrito, né, para nós mulheres. Com muita força de trabalho ainda, porém uma coisa muito restrita para nós. E aí eu comecei a procurar algumas coisas que eu gostava dentro da minha área. E como eu, Indira, particularmente, tenho acompanhamento nutricional por opção de saúde não estética, né, não somente estética, mas saúde, há muitos anos como uma nutricionista, eu vi nesse ramo uma coisa muito interessante de se investir. Surgiu uma ideia, né? Uma mosquinha, digamos assim, que a gente começou a pensar, né? E por que não? Certo? E aí a gente começou a procurar alguns empreendimentos, enfim, fui buscar minha parceira, né? Minha irmã. E aí ela complementou o que nós queríamos. Então hoje nós temos uma loja de grãos, né? Voltada especificamente para produtos naturais e os bolos dela, que ela vai apresentar para vocês, buscando isso, buscando a inovação, o empreendedorismo, mas buscando muita qualidade de vida, juntando sabe? a qualidade de vida, a saúde, a estética, o bem-estar das pessoas, né? E a gente percebe isso hoje nos nossos clientes. Ótimo! Então, Vanessa, né, hoje conosco aqui também, então, as manas, né, que ela é a Vanessa Pessim e Indira Pessim, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouco e dissesse aos nossos telespectadores, né, da onde você vem, como você chegou até aqui hoje. Bom, na verdade, então, obrigado pelo convite também, né? Eu sou formada em odonto, né? Eu sou dentista há 17 anos, né? Exerço ainda a minha profissão, né? Mas depois que nós adquirimos a loja, na verdade eu me afastei um pouco do consultório. Antes da loja, então eu trabalhava só no consultório. E com a função de, com crises e mais crises nesse nosso mundo, enfim, né? Eu vi a necessidade de procurar alguma coisa além do consultório para me ajudar financeiramente, né? Não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que hoje em dia a nossa profissão tá muito, como é que eu posso dizer assim, tá
tem muitas clínicas, tem muito, né? Competitividade. Isso, é muito serviço oferecido, né? Então, assim, e só o consultório não estava me satisfazendo. Pessoalmente também, Vanessa? Também. Então, eu comecei como é que surgiu a história dos bolos, na verdade, porque eu comecei assim, vou fazer um bolo aqui, vou fazer um bolo ali, faz um bolo, né? E aí, mas por que tu não faz para vender? Sabe? E isso já faz uns 4 anos. Já faz tempo, né? Faz uns 4, 5 anos já, não sei bem direito, assim, precisar o tempo. E aí, eu comecei com a história de unir o consultório com os bolos. Então, além do consultório, eu tenho uma empresa, que é a Menina do Bolo, que muita gente já conhece, né? E são bolos, não nada de coisas sofisticadas, nada, são bolos caseiros, tipo aquele bolo que tu comia na casa da avó. Bolo bem afetivo. Isso, bem aquele que bolo, traz lembranças. Exatamente. Isso. E aí, e foi juntando, eu fui juntando o útil ao agradável, porque eu sempre gostei muito desde criança, sempre minha mãe cozinhava, eu tava sempre do lado dela, no fogão e querendo aprender coisas, enfim, sempre fui muito ligada à cozinha. E surgiu essa oportunidade e eu fui levando, né? E agora, na verdade, com a loja, a gente montou um café ali na loja, né? E achamos que seria interessante a gente colocar os meus bolos na loja. Então, daí, a gente uniu os bolos da Menina do Bolo na loja que a gente tem de grãos. Que a gente tem, é uma loja específica de grãos, mas a gente tem um café na loja. E esse café, por mais que seja uma loja de grãos, a gente não pode só oferecer as comidas fit ou comidas, entendeu? A gente tem que ter opções para as Vanessas e para as Índiras, por exemplo, né? Porque nós somos uma dupla, mas somos totalmente diferentes, né? Ela é toda para parte de cuidado alimentar, enfim, e eu já não sou tanto. Então, eu sempre digo que tem que ter o lado para a Índia e o lado para a Vanessa, né? Então, eu acho que a gente uniu mesmo, juntou e colocou para agregar mais ainda a nossa loja, né? Indira, e essa ato de empreendedorismo, assim, as dificuldades que vocês enfrentaram, vocês podem as duas responder. Olha, também. Eu vou te dizer assim, no começo, quando a gente começou a pensar em optar por alguma coisa juntas, a gente andou por vários ramos, né? Segmentos. Então, segmentos, exatamente, tá? A gente começou a procurar, porque nós queríamos um negócio não pronto, mas nós queríamos um facilitador pra gente, né? Até porque nós tínhamos um limite X de investimento. Certo. E nós não queríamos fugir daquilo, porém nós tínhamos que ter dentro do que a gente pudesse entender o mínimo possível para que a gente pudesse também não se aventurar tanto assim no mercado que estaríamos assim no escuro, digamos certo. assim, né? Ter alguma ideia. Ter algum conhecimento, pelo menos básico, né? E veio da tua experiência com a tua nutricionista, é isso? Na verdade, veio da minha experiência com vida pessoal, né? Porque eu acho que assim, eu vejo em Farroupilha, até me corrija se eu estiver errada, mas assim, de uns anos pra cá, o que mais surgiu em Farroupilha, também, entre outras coisas, foi loja de produtos naturais. Além das pets. Além das pets, sim, né? Pets, enfim, né? Mas eu vou te dizer assim, por quê? Porque eu vejo que as pessoas hoje em dia não procuram mais só o estético. Sim, o estético agora no verão vem com tudo, né? Mas durante o ano, e aí é o que mais nos satisfaz. A gente atende pessoas que procuram o alimento em vez do remédio. Isso faz bem pra quê? Isso faz bem pra o quê? Sabe? Então, tipo assim, porque nós ainda somos as atendentes da loja também. Nós não temos ninguém terceirizado ainda na loja, né? Porque há um atendimento todo pessoal e por quê, né, personalizado. Primeiro porque nós estamos há 1 ano e pouco neste mercado, né? Então a gente está conhecendo ainda esse mercado.
E segundo, porque passamos por um ano de pandemia, né? Então, estamos sobrevivendo a um ano de pandemia. Que você vai dizer assim para mim, não é um ramo de alimentação, você não teve crise. Tem crise, sim. Porque, querendo ou não, ainda é um produto diferenciado, né? Não são todas as pessoas que vão lá comprar uma aveia, uma farinha de aveia, em vez de uma farinha de trigo, né? Porque, por mais que ela seja uma farinha mais acessível, a farinha de trigo ainda, não sei agora, né? Porque com essa pandemia toda, como estão os preços. Mas, enfim, eu te digo assim, é um produto diferenciado, onde requer um pouco de investimento, mas não é nada absurdo. As pessoas até dizem, mas eu achei que fosse mais caro. Nada comparando com remédio. Nada se comparando ao remédio. E aí tu percebe que o que tu tem de retorno quando você se alimenta bem, quando você tem um acompanhamento, se possível, de uma nutricionista. Eu digo porque o que é bom pra mim não é bom para você, não é bom para ela, porque nós temos idades diferentes, necessidades diferentes, né? De repente eu não tenho uma deficiência em em vitamina D, você tem, né? Então tem algumas Precisa coisas... de toda uma avaliação. Exatamente. Né? Então isso nós não temos ainda na loja, né? Mas eu tenho indicações, a gente tem várias nutricionistas que são parceiras nossas, que a gente indica, né? Que nos deixam cartõezinhos, enfim, conforme o que a pessoa precisa, a gente direciona para uma pessoa ou outra, né? Enfim, então isso acabou sendo um fato muito importante e este negócio caiu no nosso colo. Assim, tipo assim, era uma loja pronta, onde os proprietários estavam querendo viajar para se especializar, enfim, estudar fora. E fechava tudo redondinho. Era uma coisa que eu gostava de fazer, nós podíamos colocar os bolos da minha irmã para vender lá também. E nós tínhamos, e era um capital que nós podíamos alcançar de investimento. Então foi daí que surgiu. E aí foi uma questão de tratativas de 15, 20 dias, nós estávamos fechando o negócio e já assumindo dia 1º de agosto. Então, nós assumimos o ano passado, dia 1º de agosto de 2019, né? Então, assim, e nós estamos aprendendo muito. A gente está ainda engatinhando no negócio, né? Mas é um ramo muito encantador. Porque tu percebe nas pessoas que voltam, sabe? A diferença em dizer, não, aquilo funcionou. Tu tem razão, sabe? Tô me sentindo melhor. E não precisa de muita coisa, né, Marga? É uma questão de troca de hábito, né? Eu diria que para ti não é uma questão de dietas. É uma reeducação, tanto alimentar quanto a da gente mesmo, assim, né? De trocar de hábitos, alimentos, né? que são mais calóricos ou menos nutricionais por outros. Exatamente, né? Porque a questão nem tanto é caloria. A questão é quanto aquele alimento te proporciona em bem-estar, né? Ou seja, assim, poxa, eu tenho um problema de constipação, né? De intestino. Poxa, a gente tem várias coisas que tem muita fibra e que você, ingerindo isso, mais um mínimo de água possível por dia, você provavelmente não terá mais. Não deixa, então, precisa estar tomando laxantes ou outros coisas tipos mais, de medicação. Né? Enfim, isso aí. É mais ou menos por aí. Então é muito legal, é muito gostoso de trabalhar com isso. E essa troca de informação não é com pessoas profissionais, às vezes é com o nosso cliente mesmo. Com a experiência deles. Com a experiência deles, né? Então eles nos trazem muita coisa interessante. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Quando nós entramos na loja, eu descobri o vinagre de maçã. Vinagre de maçã é um santo remédio para gordura visceral. Olha. E eu dizia, não pode ser. Ele baixa triglicerídeos, ele baixa colesterol, ele baixa um monte de coisa. E eu fiz a experiência comigo mesma. Eu não tenho problemas desse tipo de elevação de colesterol, triglicerídeos, enfim. Mas a gordura visceral toda mulher tem, né? A barriguinha, né? Barriguinha. Então, aí eu disse assim, a gente fez a experiência nos primeiros meses que eu tomava vinagre. Eu tomava o vinagre puro. Puro? Muito bem. E aí, mede barriguinha, não sei o que. Enfim, eu vou te dizer que assim, diminui circunferência abdominal tranquilamente com vinagre de maçã. O que seria isso? Eu vou te dizer, então. Isso é uma das coisas que a gente vai descobrindo com o dia a dia, sabe? As coisas assim. Então, é nesse sentido que eu te falo. É muito gratificante, assim, sabe? Fora o resto das coisas que a gente descobre, sabe? Eu acho, assim, que esse autoconhecimento que a gente vem buscando faz com que as pessoas se gostem mais e queiram usar coisas mais naturais, coisas mais simples, mais raiz até, assim, do que alimentos muito processados, alimentos que
são indigestos, enfim. Eu acho que a gente vai se tornando, quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente vai querendo qualidade de vida, como você falou, né? Exatamente. Mais a gente vai tornando a nossa vida mais simples, mais gratificante. E até eu acho que incentiva essa questão de cozinhar em casa. A pandemia trouxe isso, né, Gurias? Nossa, muito. Na verdade, eu tenho um exemplo na minha casa, inclusive, né, que o meu marido, ele cozinha em casa também. Essa função da gente loja e consultório e criança, e aí as crianças esse ano em casa. Então, esse ano foi um ano muito diferente para todo mundo, né? Então, dentro da minha casa, a gente sempre gostou muito de cozinhar e essas coisas assim. Preparar o próprio alimento. De preparar, exatamente. Então, a gente nunca foi de almoçar muito em restaurantes, enfim, né? Então tem toda essa parte do como esse ano foi atípico, né? Esse ano, então, a gente tinha as crianças em casa, aí tinha que estar com o lanche preparado, tinha que estar com o almoço preparado, tinha que estar... Então, era uma correria, como a gente não fecha a loja ao meio-dia também. Isso né? É bom saber. Então a gente tem 1 hora de almoço ali, é corrido, daí vai uma, volta a outra, né? Então, assim, a gente não tem muito tempo, né? Então, tem vezes que, eu faço almoço de noite, no dia anterior, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente teve que se adaptar, né? Então, enfim. Então, muita coisa mudou e a gente... Hoje a gente vê que essa parte da cozinha, essa parte une, né? Essa parte faz todo mundo ficar junto, faz esse laço afetivo, assim, sabe? Essa é a questão de cozinhar, né? Porque a comida está muito ligada a afeto, né? Eu carinho, concordo plenamente. Né? A dar atenção. É um tempo que a pessoa está se dispondo para alimentar o outro. Exatamente. Alimentar afetivamente também, né, Gurias? Eu acho que isso é muito importante, porque a loja de vocês, ela também traz essa variedade de alimentos que tu pode estar substituindo na tua cozinha. Exatamente. E além de trazer o afeto, trazer a saúde, né? Exatamente. E depois tem a gente trabalha muito também o lado do preconceito, né? Porque, por exemplo, eu tenho na minha casa o meu pai que não se cuida absolutamente nada. Você conhece ele, né, Marga? Então, digamos assim, então ele entra lá, não, mas essas coisas eu não gosto, dessas coisas eu não gosto. E aonde ele vai? Ele vai na castanha, né? Ele vai em algumas coisas como um bom italiano. Exatamente, entende? Então, tipo assim, o amendoim. O amendoim, a castanha, o doce, né? Ele é diabético, né? Mas ele vai pegar as frutas que são... não são doces, mas são frutas que têm desidratadas. Então, ela tem concentração de... Né? Do açúcar da fruta, né? Mas enfim, então eu digo assim, as pessoas têm um preconceito, não, nesse tipo de loja só vai quem gosta de dieta ou, enfim, não é assim, tá? Então, na verdade, o que acontece é que a gente vende muito mais saúde do que estética, né? Então, quando você fala em cozinhar, por exemplo, as minhas comidinhas são muito diferentes das comidinhas da minha irmã, mas mesmo totalmente diferentes. Mas mesmo assim, eu vou te dizer assim, muitas vezes, diferente do que era antigamente, tá eu e meu esposo fazendo a nossa janta, as panquequinhas de banana. Diferente, sabe? Eu digo assim, não precisa ser aquela comilança toda, né? Pode ser, sabe? Pode ser só uma panquequinha de banana, pode ser só um omelete, pode. Entende? Por quê? Porque isso também tá lá, é o ato em si, né? É estar junto, é conversar, saber como é que foi o seu dia, troca de experiência, porque hoje em dia isso é muito importante. E com essa questão dos nossos filhos terem ficado o ano inteiro em casa... foi um agravante, né? Foi um agravante, né? Então, tipo assim, tu tá em casa, mas vocês não estão presentes, porque cada um no lado, né? Cada um fazendo o seu trabalho, enfim, as suas tarefas de casa. E ao mesmo tempo, o almoçar junto não era mais possível, porque cada um tinha um horário diferente. O jantar junto
não era mais possível, cada um tinha um horário diferente. Esse ano não, esse ano todo mundo estava em casa, então tu conseguia almoçar junto, jantar junto. Então você foi buscar o que a gente tinha antes como essência, né? Porque a gente vem de berço isso, a gente tem uma família italiana e italiano gosta de comer, gesticular, né? Portanto é que eu tô aqui segurando as minhas mãos, mas não consigo, né? A gente conversa com elas mãos. Mas enfim, eu acho Mas que isso... aqui pode. Aqui pode, tá ótimo. Então, digamos assim, tu volta aquele afeto, sabe, de criança, de família reunida, já que a gente não podia juntar as famílias no domingo de novo, porque a gente ficou um tempo muito longe, Ainda mais com né? o pai, Meu sendo pai é grupo de cardíaco, a minha risco, mãe né? tem asma, né, crônica, enfim, né? E aí a gente acabou se afastando fisicamente, mas aí tu junta a tua família, que era no caso teu marido, no meu caso meu filho, enfim, a gente acaba juntando mais, né? Então tu acaba convivendo mais e aí é muito gratificante, muito gostoso, sabe? Pois é, falando em marido, e o apoio dos maridos nessa situação de empreendimento? Houve esse apoio? Houve dificuldades de se adaptar, de mudança? Na verdade, no meu caso, o meu reclamou um pouco, né? Porque assim, ó, o que acontece? Acontece que eu sou, digamos assim, uma pessoa multifunções, né? Então, eu sou dentista, eu faço os bolos, eu tenho a loja e eu ainda sou dona de casa. Dona de casa ainda. Né? E mãe, e esposa, né? Então tem toda aquela... E aí, o que aconteceu? Aconteceu que com a vinda da loja, né? Agregou funções mais. Mais uma função, né? Então a gente teve que se adaptar, né? Então o que acontece? Acontece que eu chegava em casa, passava o dia inteiro fora, voltava para almoçar rapidinho, enfim, chegava no final da tarde e no final da tarde eu ainda fazia os bolos para levar para a loja ou as encomendas, enfim. Então na verdade, eu assumi muita coisa, né? E aí o marido reclama. E aí ele meio que deu uma reclamada, né? Então ele diz, porque daí vocês vivem só pra isso agora, né? E aí, enfim. Mas a gente foi se adaptando, né? Foi se adaptando agora. A gente, então, porque como eu ia até muito tarde, né? Fazendo bolo, enfim. A gente tava vendo que alguma coisa a gente ia ter que mudar, né? Então, a gente montou, faz umas 3 semanas, né, Indy? Terminamos de montar a minha cozinha lá na loja. Lá na loja, eu vi que Isso. você tá fazendo lá. E aí, então, agora eu faço tudo lá. Então, assim, tô fazendo bem mais do que eu fazia quando eu fazia em casa. Porque ali, na verdade, assim, conforme vai saindo, como eu tô com a cozinha ali, eu já vou fazendo o que precisa. Né? E tu tem a possibilidade de dizer, Vanessa, eu quero... não tem um bolo de... Não tem problema, gente, eu já vou ali, já faço, e daí tu sai com o bolo quente. Isso é o espírito empreendedor, tu vai adaptando o teu negócio às exigências do mercado e o que o mercado está buscando, né? Isso aí. E você se adaptar e criar uma alternativa. Exatamente. Então, e facilitou a tua vida na Facilitou casa? muito a minha vida, até porque daí agora eu chego em casa e eu fico pensando, meu Deus do céu, eu não tenho nada pra fazer. Falta alguma coisa. Claro que a gente tem sempre muita coisa pra fazer em casa, principalmente quem não tem quem ajude em casa, né? Então a gente sempre tem, tem a roupa pra passar, tem, né, as camas pra arrumar, os filhos pra cuidar, enfim. Pra dar uma atenção maior. Sim, eles necessitam também, né? Mas... Agora dá tempo pra mais coisa. E aí, tu sabe que nos primeiros dias eu tava... Mas aí, além disso, eu ainda faço na loja, eu faço os copos de café na loja, eu escrevo mensagens. Olha, personalizadas. Sim, então nos copos eu escrevo mensagens, pacotinhos, né? Porque é um carinho a mais com o nosso cliente. E isso eu queria que vocês falassem. Quais os carinhos? Como é que vocês veem essa tarefa? Tá? A pergunta é para as duas. Quem quiser começar. Essa tarefa de atender. Eu lembro sempre que meu pai foi padeiro, foi dono de padaria por 35 anos. E foi o comércio que manteve a família por muito tempo.
E ele sempre dizia, o cliente sempre tem razão. É uma regra dele que ele trazia. Exato. Como é que vocês veem esse lidar com o cliente? Como é que é para vocês isso? Olha, eu vou te dizer que continua sendo assim, né? O cliente sempre vai ter razão. Mas não é uma tarefa muito fácil, Não é, né? Somos pessoas de personalidade muito forte, né? Somos de sangue italiano, né? Do meu pai, né? E da minha mãe. Pessim, né? Pessim. Então eu vou te Eu dizer conheço assim, o ó. seu pecinho. Exato. Então eu vou te dizer que assim, mas a gente sabe que a gente vai... Eu não sei se é porque quando o negócio é seu e tu investe, tu depende muito Se das moldando, pessoas. vai ser. As pessoas que entram na nossa loja têm que se sentir muito bem, né? E para voltar, bem suficiente, não só para aquela primeira vez ou a segunda, Mas para enfim, querer voltar. para querer criar até um vínculo com a gente, que é o que acontece muito, né? Graças a Deus. São clientes amigos. vão São se clientes tornando- amigos, exatamente. Tem pessoas que a gente não sabe nem o nome, mas estão sempre lá. Olha. Então são coisas que a gente acaba conversando com as pessoas, enfim. Mas eu vou te dizer assim, ó, eu acho que a gente tem, nós como mulheres, enfim, empreendedoras que somos, a gente tem essa facilidade de adaptação, né? Então eu acho que a troca, como eu te comentei antes, a troca, ela é muito bem-vinda, né? Então a pessoa que te trata bem, recebe muito bem, né? E a gente tenta tratar as pessoas que entram na nossa loja da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratadas. Por que eu te digo isso? Porque a gente passa por experiências como consumidoras em outras lojas que eu não quero de maneira alguma que os meus clientes passem, né? Então, independente do meu temperamento, da minha personalidade, do meu bom humor, mau humor, se eu acordei bem, se eu acordei triste, se eu tô com problemas ou não, na minha loja eu não posso Esse cliente levar isso. merece ser bem tratado. Exatamente, né? Ele não vai lá saber se eu tô bem, se eu tô mal. Enfim, eu acho que isso vale para qualquer negócio, né? O difícil é tratar bem quem nos trata mal. Aquele cliente que chega mal-humorado. Mas é um exercício, né? É um exercício. De paciência, um tolerância. exercício de e paciência. Esse autoconhecimento. Quando tu te conhece, tu entende e tu... Eu estava até falando, acho que no último programa, tu desarma a pessoa com um sorriso. Tu sabe que eu sempre digo o que a Índia acabou de falar, né? Que a gente trata os clientes como a gente gostaria de ser tratada, né? Isso eu tenho desde o início do meu consultório, né? Porque o consultório dentário é um lugar que te inspira medo, estresse, né? Aquela coisa toda. Eu tenho medo. Eu fico tensa, assim. Exatamente. Então, assim... É mexer na tua boca, é uma coisa íntimo, muito íntima. É muito íntimo, exatamente. Então, assim, eu sempre fui muito dentro do meu consultório de tratar o meu paciente como eu gostaria de ser atendido. Perfeito. Né? Então, os meus pacientes sabem disso. Na verdade, se tu chegar no meu consultório, tu não vai dizer, boa tarde, dona Margarete, tá? Não, eu digo, e aí, Marga, como é que tá? Sabe? Porque assim, ó, porque eu sou assim. Né? Tu aprende a ser também. Na verdade, eu não consigo. A gente desenvolve eu não essa consigo qualidade. ser formal, De ser. sabe? Eu não consigo ser essa. Então, assim, e os meus pacientes, na verdade, a gente tem. É muito. Como eu sou ortodontista, eu vejo todo mês o meu paciente. Então a gente cria uma intimidade maior com o paciente, mãe, pai, enfim, né? E na loja também, eu acredito que a gente, todo mundo, muita gente, a gente já ouviu vários comentários na cidade. Que é assim, ó, todo mundo diz, vai lá na loja das gurias. Tu me falou antes. Vai lá na loja das gurias, porque, as gurias te atendem super bem, as gurias são super legais, e aí te conhecem, aí isso e aquilo. Então, assim, e além disso, tem muita gente que vai na loja das gurias pra simplesmente ir ali tomar um café e conversar. Porque como a gente tem as mesinhas do café ali, enfim... tem muita gente que chega, gurias, passei aqui, vim tomar um café e tal. Então, assim, a gente tem muita gente que faz isso. Que cria os vínculos, né? E vai assim, criando os vínculos e a pessoa se sente em casa. Isso, e depois, assim, isso é muito importante numa cidade que nem a nossa, né? Onde muita gente se conhece, você mesmo me disse, conhece teu pai, conhece sua mãe, enfim. Porque assim, né, Marga, hoje eu acho que essa troca de experiências, enfim, também tá nisso, sabe? A gente conhece muita gente em Farroupilha, né?
meus pais, enfim, são conhecidos. Então, vocês são naturais daqui, né? Não, eu nasci em Bento Gonçalves, Bento. né? Sou nascida de Bento Gonçalves, mas vim pra cá pequenininha, né? 3 aninhos, eu acho, nem me lembro. Você já 2 ou 3 nasceu anos. aqui, Vanessa? Eu nasci em Bento, mas Também. os meus pais já moravam aqui. Já morava. Sim, Só foi pra daí, nascer. a gente foi, eu nasci lá porque o médico da minha mãe era de lá. Exato. Daí eu E nasci outra lá e coisa- vim já fui registrada aqui. Aqui. Outra coisa bem legal, Marga, que assim, ó. Então, meus pais estavam, na pandemia, estavam todos eles, né? Isolados, como, né? Justamente pela idade, pelos problemas de saúde que cada um deles tem. E a minha mãe já estava, ela, na verdade, ela é a nossa funcionária mor, né? A minha mãe é que nos ajuda, né? É a nossa sócia. É a nossa sócia. Sócia. Ajudante sócia. É. Então, assim, ó, ela sentia falta. Porque que acontece? Como meu pai trabalhou muitos anos, 50 e poucos anos, né, no mesmo ramo, Com venda. e com vendas, enfim. Deu 52 anos. 52 anos. Se ele me diz 55, se eu não me engano, porque teve algum período que ele trabalhou como dentro da representação, porém na fábrica, não me lembro direito. Mas é mais de 50 anos. Certo. E teve essa ruptura, ele sentiu muito, né? Porque trabalhou a vida inteira. Hoje ele tem 78 anos, né? Então, o que acontece? A loja virou um ponto de encontro deles também com todo mundo, né? Porque o que acontece? Eles estavam dentro de casa, não saíam. E o meu pai, inclusive, né, também acabava ficando lá. Então, tem o meu pai sentadinho lá para dar o palpite e a minha mãe nos ajudando a atender, né? Então, familiar quase. Ou seja, então é isso onde eu queria chegar. A gente acaba trazendo a nossa família, porque quando tu vê, tem reunião de família lá. Tem os maridos, os pais, né, os filhos, tá todo mundo, voltamos lá na nossa loja, que virou o nosso ponto de encontro. Olha que maravilha. Então isso é muito legal. E as pessoas que entram percebem isso. E a gente preza muito por isso, sabe? A gente tem esse lado muito aflorado na gente, porque a gente sempre esteve por perto, né? Tanto que a gente estudava fora e nós voltávamos pra cá, né? Estudávamos fora e voltávamos pra cá. Então a gente tem muito disso também. Os nossos filhos são muito próximos, né? Enfim. Então eu acho que isso é bem importante também. Então isso nos ajudou bastante no nosso pilar do nosso negócio, né? Então esse suporte, essa rede de apoio. Isso, que né? você Estamos fez. aqui, né? Enfim, se precisarem. E o marido apoiando. Não, meu marido, ele é com dificuldades. 100%. Ah, sempre foi, 100%, assim, sabe? No primeiro momento que eu disse pra ele, nós vamos adquirir uma loja, comércio, porque quando você trabalha no comércio, você tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair. Quando tu é né? proprietária. Então, assim, E quando não temos funcionários, é só nós? é só nós. É verdade. Exato, né? Mas eles Então, nos ajudam bastante nas Sim. mudanças e coisas que a gente faz na loja, porque a gente tá sempre reformando a loja. Eles são a rede de apoio. Então eles Isso. são os nossos irmãos à obra. isso, né? Isso, Olha que legal. Isso aí. Isso é Então, ótimo. na verdade, a gente procura envolver, sabe? Pra poder fazer disso... Uniu a família, Exatamente. olha, e trouxe esse ambiente familiar para uma loja que é daqui de Farroupilha, que a Exato. gente pode estar frequentando e nos tornando mais saudáveis, né? E a questão do bolo, para nós encerrar, tu já contou mais ou menos como é que ele surgiu, né? E o que representa o bolo lá na loja, assim, ter esse bolo para oferecer para o cliente? Nós já comentamos, não sei se tu quer explorar um pouquinho mais, Vanessa. Bom, na verdade, assim, ó, eu tenho vários tipos de bolo que eu faço, né? Mas mais especificamente aquele bolo que te remete a vovó, a mãe, a casa da avó, enfim. Agora, especificamente na loja, eu comecei a fazer bolos sem glúten, sem lactose, né? Porque eu também tenho que ter esta opção na loja, né? Agora tô fazendo todos os dias, então esse bolo sem glúten, sem lactose, porque é um bolo que dura menos, né? Então tem que estar fresquinho todo dia, todo certinho ali. E os outros bolos, então, é mais o visual dele, né? Porque daí esse tipo de bolo sem glúten, sem lactose, ele não é um bolo bonito. Não é atrativo. Né? Eu até tava falando com a Não dá aquela água na boca que a gente estava acostumado a sentir quando a avó fazia o bolo. Exato, que fica aquele bolo, né? Aquela cobertura. Isso. Então, assim,
a gente já até comentou, porque eu quero fazer cursos, né, para me especializar mais nessa área de sem glúten, sem lactose, enfim, para dar uma aparência melhor para as pessoas comprarem e comerem com os olhos também, como come o outro bolo com o olho, né? Porque, na verdade, o outro bolo tu entra, tu vê aquela cobertura linda, né? Então, chama atenção, né? Aquela coisa que dá vontade de comer. Então, assim, eu acho que é um atrativo a mais na nossa loja, né? É uma coisa que remete muito, realmente. Tem muita gente que nos fala assim: meu Deus, Vanessa, quando eu como teu bolo, eu me lembro lá da minha infância. E realmente, assim, o meu bolo, assim, ó, ele não tem nada de industrializado, ele é feito na mão, né? Então, assim, eu começo ele em batedeira, liquidificador, enfim, mas eu termino na mão, né? Tem porque eu acho que tem todo um diferencial. Tem muita gente que me diz assim: ai, mas tu põe muita cobertura, tu perde dinheiro. Não. Eu acho que eu não perco dinheiro. Eu acho que eu ganho os meus clientes com isso, sabe? Porque a gente põe amor nas coisas que a gente faz. Eu acho que isso é o essencial. Eu acho que isso faz parte mesmo desse gostar de si mesmo, né? Quando tu gosta de si mesmo, tu faz a coisa com amor, exatamente. né? Quando tu faz o que tu gosta, principalmente, exatamente, né? Tu te empenha naquilo, tu te doa para aquilo e quer agradar o outro, não só por causa do dinheiro, pelo lucro que mas porque tu quer ser reconhecido também como alguém importante na vida dessa pessoa, né? Na verdade, é muito gratificante tu ver a pessoa comendo uma coisa que tu faz e dizer assim: meu Deus, como isso é bom. Sabe? Assim, ó, é muito bom. É muito gostoso. Gurias, agradeço imensamente a presença de vocês aqui, né? Foi, assim, um papo adorável, um papo, assim, que descontraído, como a gente estivesse numa sala conversando, né? E agregando, eu tenho certeza, aos nossos, as pessoas que nos acompanham, né? Mais conhecimento, mais autoconhecimento. E sabendo que na cidade nós temos opções maravilhosas de ser bem atendido e de ter produtos maravilhosos. Para terminar, então, eu pediria para vocês deixar suas últimas palavras para nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer a você de novo, novamente, a TV Cidade, enfim, né, pela oportunidade de colocar as nossas conversas mesmo em dia, digamos assim, né, Marga? Fazia um tempão que a gente não se via. E dizer que estamos disponíveis, né? Disponíveis para aprender, a ensinar um pouco que a gente sabe, acolher a qualquer um que venha à nossa loja, enfim, ao nosso empreendimento, e encorajar as pessoas de que é possível, né? É possível sim acreditar, investir e realizar. Acho que sim, acho que é bem possível mesmo. Perfeito. Vanessa. Bom, eu queria muito, muito mesmo agradecer, então, por esse convite e dizer que a gente está à disposição, né? A gente está lá de coração aberto, entendeu? Lá a loja das gurias sempre vão estar de bom humor lá naquela loja. Na verdade, a gente está sempre pronta para receber os nossos clientes da melhor maneira possível, com muito carinho, com muito amor, e que eu acho que é isso que a gente precisa hoje em dia. E a gente tá sempre lá dando risada, brincando, porque a nossa loja quando tu vê, tem vezes que tu chega lá, tá todo mundo gritando e conversando, e aí parece, meu Deus, mas isso aqui é uma loja? Não, é a nossa loja, a loja das gurias, é isso aí. Então, obrigada mais uma vez e até o próximo programa.